Uma reportagem exclusiva e reveladora sobre a caixa preta do BNDES. Nossos repórteres mostram onde foram parar os bilhões de dólares que financiaram fora do Brasil obras suspeitas de corrupção. Boa noite. A partir de hoje, o Jornal da Record revela em 5 reportagens a investigação sobre os empréstimos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cifras bilionárias que saíram da conta dos brasileiros para bancar obras no exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. As mesmas construtoras que agora são alvo de investigação por corrupção. A pergunta que tentamos responder é: por que os governos Lula e Dilma foram tão generosos com essas empresas? A investigação sobre os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social começou aqui na redação do Jornal da Record. Eu, o repórter Lúcio Sturmi e os cinegrafistas Edgar Luqueta e Gilson Fred formamos as 2 equipes de apuração. A nossa suspeita era de que o dinheiro liberado pelo Banco Brasileiro não havia sido investido de maneira correta e que as escolhas dos financiamentos não tiveram critérios técnicos, e sim políticos. De 2003 a 2015, o banco financiou quase 14 bilhões e meio de dólares para as principais empreiteiras brasileiras realizarem obras no exterior. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. Não por acaso, todas as construtoras que receberam dinheiro nos mandatos de Lula e Dilma estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato. O BNDES é um banco estatal criado na década de 50 para financiar e ajudar a desenvolver a economia. Vistas como os bancos tradicionais que a gente conhece. Funciona assim: se uma empresa ou um empreendedor precisam de recursos, o banco autoriza um empréstimo a juros menores do que a média de mercado. O dinheiro deve ser usado para a geração de empregos, infraestrutura, obras de saneamento, tanto no Brasil quanto em outros países. O problema é que no exterior, em governos sem transparência, é mais difícil saber o que foi feito com o dinheiro. Os critérios de ir atrás desses países ficaram um tanto quanto nebulosos. Se você bater o olho nos países que foram apoiados, você começa a ver que são, na sua grande maioria, países que eram ideologicamente mais alinhados com o governo passado. Nossa equipe saiu daqui do aeroporto de Guarulhos no dia 8 de fevereiro. Nosso destino, a Venezuela, o país da América Latina que mais recebeu dinheiro do BNDES. Nós fomos para lá com a intenção de mostrar como estão as construções e onde foi parar o dinheiro brasileiro. Mas nossa equipe foi presa quando fazia a reportagem. A polícia política da Venezuela impõe uma ditadura para quem faz oposição ao governo e confiscou quase todas as imagens. Mesmo assim, vamos mostrar as investigações sobre as empreiteiras brasileiras financiadas pelo BNDES e suspeitas de corrupção. Das 10 construções mais caras feitas no exterior, 4 estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. A polícia levou as imagens e as entrevistas que eu e o cinegrafista Gilson fizemos no metrô de Caracas. Por isso, a gente decidiu simular um ambiente em computação gráfica. Essa é uma das grandes I2 do metrô. Uma das promessas era concluir a linha 5, mas das 6 estações previstas, em 12 quilômetros, apenas uma ficou pronta. A polícia também confiscou as imagens que fizemos do lado de fora do metrô. Inclusive a entrevista de um deputado da oposição, mas regravamos, desta vez pela internet. Juan Guaidó acredita que a amizade entre Lula e o então presidente Hugo Chávez foi fundamental para a liberação de crédito para as obras. É óbvia a vinculação do ex-presidente Chávez e de Maduro com a Odebrecht. E é óbvia a vinculação e a aliança que tem com Lula. Há suspeitas de que a Odebrecht, a pedido do ex-presidente Lula, tenha financiado as campanhas políticas de Hugo Chávez. As empreiteiras brasileiras também tiveram outro bom motivo para trabalhar no país vizinho.
E assim como nas linhas do metrô, mais uma vez, não foi preciso participar de um processo de licitação. O dinheiro liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. Veja só, no interior do país foi construída uma das obras mais caras financiadas pelo BNDES fora do Brasil. O contrato, fechado em 2012, custou 865 milhões de dólares, mais de 2,5 bilhões de reais. O que poderia ter sido feito em obras no Brasil é hoje uma imensa siderúrgica lá fora. Tem mais obra com dinheiro brasileiro. O estaleiro para construção, reparos e manutenção de embarcações saiu por mais de 637 milhões de dólares. O projeto foi uma parceria entre a construtora Andrade Gutierrez e a petroleira PDVSA da Venezuela. O BNDES mandou para a Venezuela mais de 3 bilhões de dólares, cerca de 9 bilhões de reais entre 2001 e 2015. Os argumentos para esses empréstimos é que incentivariam a exportação de bens e serviços das empresas brasileiras no exterior. Então o Brasil não estaria ajudando só os países, mas também as nossas empresas. O problema nesse esquema todo é que os financiamentos foram justamente para as principais construtoras, que financiaram campanhas políticas e agora são investigadas na Operação Lava Jato por suspeitas de corrupção. No Brasil e no exterior. Essas imagens foram gravadas com uma outra câmera, que os agentes do Serviço Secreto não descobriram. A nossa equipe veio até a cidade de Santa Cruz de Mara, no estado de Zulia, na Venezuela, para encontrar uma das obras da Odebrecht. Uma ponte que deveria atravessar o lago de Maracaibo, mas que até hoje não ficou concluída. Os venezuelanos aguardam o fim das obras da Odebrecht e da promessa do governo venezuelano. Esse é o momento em que chegamos ao local onde deveria ter uma ponte de mais de 3,5 bilhões de dólares. A placa informa que aqui há um convênio de cooperação técnica entre Brasil e Venezuela. Este documento, assinado pelo então embaixador do Brasil na Venezuela, João Carlos de Souza Gomes, e pelo atual presidente Nicolás Maduro, na época ministro das Relações Exteriores da Venezuela, confirma uma parceria de treinamento de pessoal local, tecnologia e assistência técnica, sem custo para a Venezuela. O Itamaraty não quis se manifestar sobre o acordo entre os países. O BNDES diz que não emprestou nem um centavo para a obra, que seria de responsabilidade apenas do governo da Venezuela e da Odebrecht. A empresa teria pago propina para conseguir o contrato para a construção. O segurança da obra confirma que não há movimentação por aqui há um bom tempo. Logo depois de gravarmos essas imagens, fomos presos, acusados de terrorismo. Mercedes, da ONG Transparência Venezuela, que luta para divulgar as contas do governo, acompanha as obras desde o início. São obras que deveriam ter terminado há 10 anos, há 16 anos e agora estão sendo prorrogadas. Ela acredita que o esquema de corrupção das empreiteiras brasileiras se repetiu na Venezuela. Se elas financiaram partidos políticos no Brasil, isso não seria diferente no país vizinho. Pode-se supor que parte desse dinheiro foi revertido para a política eleitoral. Mas não temos certeza. Isso faz parte das investigações, mas isso é um modelo de negócio da Odebrecht. E se era assim no Brasil e em outros países, o mais provável é que tenha ocorrido o mesmo aqui. Nós tentamos, mas nenhum representante do BNDES quis gravar a entrevista. Eles aceitaram receber as nossas perguntas por e-mail. Será que o banco vai pedir indenização para as empresas que usaram o dinheiro brasileiro para pagar propina? A resposta é que o banco não divulga detalhes do fluxo financeiro ou do saldo devedor de operações individuais, por estarem protegidas por sigilo bancário, embora o dinheiro seja público. Na Venezuela, o BNDES financiou 9 obras em empréstimos de mais de 3 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais entre 2001 e 2015.
Na construção de um hospital com 160 leitos, 12 UTIs, pronto-socorro e todas as demais estruturas, é preciso desembolsar 30 milhões de reais. Para colocar em funcionamento, mais 32 milhões de reais por ano. Veja que seria possível construir 300 hospitais e, pelos próximos 31 anos, pagar todas as despesas para manter as unidades funcionando, atendendo cerca de 600 pacientes por dia. Perdem os brasileiros e também os venezuelanos. Um caso de corrupção em 1, 2 ou 3 países se converteu em um caso regional que afetou todo o continente. Sobre as obras na Venezuela, o presidente do BNDES, no período de 2007 a 2016, Luciano Coutinho, não quis gravar entrevista, mas informou que os financiamentos tiveram como objetivo o apoio à exportação brasileira e que as escolhas dos projetos tiveram critérios técnicos definidos por comitês e secretarias dentro do governo. A Odebrecht informou que não vai comentar as investigações que envolvem o nome da empresa na Venezuela e também aqui no Brasil. A empreiteira Andrade Gutierrez também foi procurada e informou através da assessoria de imprensa que não iria se manifestar. Procurado, o ex-presidente Lula disse que os empréstimos concedidos pelo BNDES são decisões técnicas tomadas por dezenas de funcionários e analistas do banco e do mercado que avalizam e dão garantia aos empréstimos. A assessoria de Dilma Rousseff disse que não encontrou a ex-presidente para comentar esses casos. Uma multidão nas ruas marchando contra o governo. Cartazes exigindo investigação rigorosa e o fim da corrupção e da impunidade. As cenas vistas na República Dominicana em janeiro deste ano lembram os protestos no Brasil contra o governo Dilma Rousseff. Pode ser difícil de acreditar, mas tanto aqui quanto lá, as manifestações populares têm uma forte ligação. No centro dos escândalos de corrupção estão as mesmas construtoras brasileiras e o dinheiro que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, empresta para obras de engenharia em outros países. Que se identifiquem os sobornados, funcionários, políticos, empresários, quem seja. Distrito Colonial de Santo Domingo, capital da República Dominicana. É o lugar onde Cristóvão Colombo aportou quando descobriu a América. 500 anos depois, foram as construtoras brasileiras que encontraram aqui uma terra de oportunidades. O país caribenho de águas quentes e cristalinas é um paraíso para turistas e também para empreiteiras. Tem muita obra por fazer e governo disposto a investir em infraestrutura. As relações do ex-presidente Lula com Leonel Fernandes, que governou a República Dominicana por 8 anos, foram fundamentais para abrir as portas da ilha às construtoras brasileiras. De 2003 a 2015, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão foram responsáveis por 22 grandes projetos de obras públicas no país, todas com financiamento do BNDES. Os contratos somam quase 2,5 bilhões de dólares, ou seja, quase 8 bilhões de reais. Dinheiro brasileiro, que poderia ter sido investido no Brasil e gerado empregos para os brasileiros. A construtora Odebrecht abocanha a maior fatia do bolo. Ganhou 18 projetos de obras públicas, de energia a transportes, de saneamento a mobilidade urbana, na capital, no interior e até na praia. Aquela é a maior obra em construção hoje na República Dominicana, a usina termoelétrica de Punta Catalina. Um projeto de 2 bilhões de dólares. Uma das empresas envolvidas na construção é brasileira, a Odebrecht. Um mega projeto na praia de Nizal, iniciado em 2009. Uma usina movida a carvão, com capacidade para fornecer energia a dezenas de cidades.
Gerou mais de 7 mil empregos até hoje. A construtora baiana venceu a licitação para fazer 1/3 da obra. Pagamento feito pelo governo dominicano via financiamento do BNDES. Para Antônio Almonte, parlamentar da oposição, tudo isso só foi possível graças às relações políticas. A técnica utilizada pela Odebrecht, a princípio, foi o aliciamento de funcionários, pagando-lhes suborno e depois, sobretudo, nos últimos 6, 7 anos, a influência e a participação direta do ex-presidente Lula conosco foi muito grande. A influência e a participação direta do ex-presidente Lula para nós ha sido muito grande. A partir dos governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES impulsionaram a Odebrecht mundo afora. A situação muda quando a própria Odebrecht assume na justiça americana ter pago quase 800 milhões de dólares de propina em 12 países, incluindo a República Dominicana. Agora, a obra da usina entrou na mira da polícia e da imprensa. A República Dominicana ha sido señalada por la constructora brasileña. Com as denúncias contra a Odebrecht, praticamente todas as obras da empreiteira no país estão sob suspeita. E a lista é longa. A maioria já foi concluída. Esta é a principal estrada da República Dominicana. Liga a capital à região turística de Punta Cana, no leste da ilha. A ampliação e modernização desta rodovia foi mais uma obra da Odebrecht por aqui, com financiamento de dinheiro brasileiro. São 250 quilômetros de asfalto numa região de natureza exuberante. No site da construtora, a obra, inaugurada em 2012, Sabana de la Mar, a Bávaro, também em região turística, custou 185 milhões de dólares, ou 570 milhões de reais. Saiu do papel por meio da mesma engenharia financeira. Construção Odebrecht, financiamento BNDES. Quando a gente circula por Santo Domingo, a coisa mais fácil é encontrar obras feitas pela Odebrecht. Esta autopista, que funciona como um anel viário da capital, é mais um legado da construtora brasileira por aqui. 20 quilômetros de pista, 4 viadutos, milhares de carros por dia. A autopista ficou pronta em 2013 e custou 49 milhões de dólares, 151 milhões de reais. O diretor desta ONG, que combate a corrupção na República Dominicana, acha que a Odebrecht deveria ser expulsa do país. Essa empresa internacionalizou a corrupção e, sobretudo, colocou mecanismos muito sofisticados para poder manter uma estrutura que pudesse operar em outros países, no caso, a República Dominicana, durante mais de 10 anos em 3 governos diferentes. Outra obra sob investigação é esta represa construída pela Andrade Gutierrez para abastecer produtores rurais da região oeste do país. Uma obra de 250 milhões de dólares, 780 milhões de reais. A barragem, também financiada pelo BNDES, foi inaugurada no ano passado pelo atual presidente Danilo Medina. Que venha o setor externo. Danilo Medina está no 2º mandato. As 2 campanhas eleitorais vitoriosas foram dirigidas por um publicitário bastante conhecido no Brasil, João Santana, o mesmo marqueteiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Santana e a mulher Mônica Moura tiveram a prisão decretada pela Operação Lava Jato justamente quando estavam na República Dominicana. Voltaram ao Brasil, ficaram 6 meses presos. Admitiram ter recebido pagamento de Caixa 2 da Odebrecht no exterior, por campanha eleitoral feita no Brasil. Os 2 pagaram fiança de 31 milhões de reais e agora negociam acordo de delação premiada. No país caribenho, a suspeita é que o mesmo esquema de corrupção investigado no Brasil tenha se repetido, inclusive com os mesmos personagens e as mesmas empresas.
Esse aqui é um exemplo de que para as construtoras brasileiras, o clima nesta ilha caribenha mudou e muito. São dominicanos assinando um livro, um manifesto contra a corrupção e a impunidade. Os ativistas já coletaram 300 mil assinaturas nas principais cidades do país. Querem investigações independentes e punição aos corruptos. Estamos exigindo como cidadãos que se tornem públicos os nomes dos corruptos, que devolvam o dinheiro roubado e que sejam condenados, que se cumpra a lei. Com os 8 bilhões de reais financiados pelo BNDES na República Dominicana, daria para investir muito em saúde. Para equipar um leito de UTI, precisamos de cama, respirador, monitor e outros equipamentos. Tudo isso sairia por R$90 mil. Veja só então a conta final. Com os 8 bilhões, seria possível instalar 88 mil novos leitos de UTI no Brasil. É só uma comparação, já que não se pode voltar atrás. É chocante porque envolve cifras milionárias, mas necessária para que se saiba onde foi parar parte do dinheiro dos brasileiros. Em nota, a Odebrecht informa que está colaborando com a justiça tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A empreiteira Queiroz Galvão foi procurada, mas preferiu não se manifestar. A assessoria da ex-presidente Dilma não respondeu os e-mails enviados pela nossa produção. O ex-presidente Lula voltou a afirmar que os empréstimos concedidos pelo BNDES são decisões técnicas tomadas por dezenas de analistas do banco e do mercado que avalizam e dão garantia às operações. Por e-mail, o BNDES informou que não financia as empresas ou obras em outros países e nem realiza remessas de recursos ao exterior. Os contratos de financiamento são estabelecidos entre o BNDES e os importadores no exterior, que geralmente são os próprios países onde estão sendo erguidos os projetos. Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016, disse que os financiamentos são feitos com desembolsos em reais e no Brasil, e que todos os empréstimos têm um seguro de crédito com dinheiro do Fundo de Garantias às Exportações. Um país indignado com um escândalo de corrupção. Ex-presidentes em maus lençóis, com amizades comprometedoras. 3 gobiernos consecutivos. Nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica allá en 1990. Com a do Brasil, denúncias de superfaturamento em obras públicas e suspeitas de pagamento de propina a autoridades. No centro do escândalo estão as relações do governo peruano com as empreiteiras brasileiras. Júlia Príncipe trabalha na investigação dos contratos e das obras. O cargo que ela ocupa seria equivalente ao de um procurador no Brasil. Queremos solicitar o pagamento da reparação civil pelos danos causados ao Estado peruano. E o Estado são mais de 30 milhões de peruanos. Qual o montante dessa reparação? Porque o dano é incalculável. No ano passado, a Odebrecht confessou à justiça americana ter pago 29 milhões de dólares, 92 milhões de reais em propina a funcionários do governo peruano. O Ministério Público abriu processo para investigar as relações da construtora com o atual presidente e com os 3 últimos ocupantes do cargo. As construtoras brasileiras são responsáveis por 20 obras públicas em andamento no país. Algumas delas financiadas por dinheiro brasileiro do BNDES. 400 milhões de dólares, ou quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, é o total destinado pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento para financiar projetos de engenharia no Peru. Obras grandiosas como esta usina hidrelétrica construída no alto da Cordilheira dos Andes.
Um vídeo da própria construtora exalta a façanha da engenharia brasileira. A central elétrica, que fica a 400 quilômetros da capital, tem capacidade para fornecer 6% de toda a energia consumida no país. A construção começou em 2011. Foi erguida seguindo rigorosos critérios de proteção ao meio ambiente. Tudo graças à ajuda do dinheiro brasileiro do BNDES. Quem chega em Lima e sai para conhecer os cartões postais da cidade, encontra essa vista maravilhosa. E daqui de cima já é possível enxergar obra brasileira no Peru. O prolongamento da Avenida Beira-Mar na capital é uma das obras com participação da Odebrecht. Assim como a construção desta autopista na saída de Lima para a região central do país. Este prédio, num dos melhores bairros de Lima, está no centro das investigações do Ministério Público peruano. Aqui fica a sede da construtora Odebrecht no Peru. A empresa brasileira é suspeita de ter pago propina para vencer licitações de obras públicas no país. Um ex-funcionário do metrô de Lima, encarregado das licitações, foi preso em janeiro. Ele é suspeito de ter recebido $500 mil em propina no exterior para favorecer a construtora brasileira. Em fevereiro, foi a vez do ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006. Ele teve a prisão decretada por suspeita de receber $20 milhões em propina em uma outra mega obra da Odebrecht no país. A construção da rodovia interoceânica, que liga o Oceano Pacífico ao Brasil. Um projeto de $4,5 bilhões. Toledo está nos Estados Unidos e a justiça peruana já pediu a extradição. São tantos indícios e acusações que até este monumento no alto da capital, um presente dado pela Odebrecht ao ex-presidente Alan Garcia, para a construtora brasileira. Fora Odebrecht. Este ex-congressista, que presidiu a comissão que investigou os negócios das empreiteiras brasileiras no Peru, diz que o Brasil exportou um esquema de corrupção para os países vizinhos. Exportar a corrupção, levar a imagem do Brasil como uma imagem totalmente negativa aos países latino-americanos tem que ser enfrentada. Creio que o Brasil, a justiça brasileira, tem que fazer o seu papel e não só ver o que se passa internamente, mas também o que aconteceu fora. O ex-deputado defende que seja feito um raio-x de todas as obras do país com participação brasileira, inclusive as que já estão prontas. É o caso desta estação de tratamento de água na região metropolitana de Lima. Uma obra de $314 milhões para abastecer 2 milhões de pessoas. A licitação foi vencida pela Camargo Correia em 2007. A promessa, construir a mais moderna estação de tratamento de água da América do Sul. 4 anos depois de pronta, a estação não consegue abastecer nem metade da população prevista no projeto. E pior, tem falhas na construção, como mostra esta reportagem da TV peruana. É normal que todas essas pedras estejam aqui, nesse lugar? Não, não é normal. Não deveria. Acá deveria estar limpo, com água. Com água. O BNDES exige que as obras financiadas pelo banco tenham percentuais de componentes brasileiros. O problema é fiscalizar projetos tão longe. A Procuradoria da República no Brasil está preocupada. Há sempre a suspeita de que isso torna uma situação propícia para conseguir realizar crimes com maior dificuldade à investigação. Então, esses são investimentos realizados no exterior, o que dificulta a investigação. Nós precisamos de uma cooperação internacional, não é tão simples. À medida que surgem indícios de irregularidades, o Ministério Público vem investigando investimentos feitos pelo... Porque as taxas de juros são muito mais baixas do que as praticadas no mercado. Algumas entre 2% e 13,5% ao ano. Mas esse capital tem uma origem.
é o bolso do brasileiro. Os recursos para o BNDES vêm principalmente do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem de contribuições do PIS. O trabalhador paga para criar novas vagas no exterior. Enquanto no Brasil, a fila do desemprego só aumenta. A Odebrecht Peru informa que vem cooperando com as autoridades para o avanço das investigações em curso naquele país. Já o BNDES disse que acompanha e aguarda o resultado das apurações para avaliar eventuais medidas a serem tomadas. Por e-mail enviado hoje à nossa produção, o banco afirmou ainda que não financia as empresas e nem faz remessas ao exterior. O banco financia as exportações brasileiras de engenharia para um determinado projeto. São contratos estabelecidos entre o banco e, geralmente, o país onde está sendo erguido o projeto. O BNDES também afirmou que todas as operações no exterior têm garantia por meio de um convênio de pagamentos e créditos firmado com países da América Latina e que não há registro de inadimplência. O banco também reiterou que as exportações brasileiras representam uma parcela pequena do total de desembolso do BNDES e os valores relativos a serviços de construção no exterior são inferiores a 2% do total desembolsado pelo BNDES por ano. É a terra do tango, da carne, destino preferido dos turistas e, nos últimos anos, também das construtoras brasileiras. Na Argentina, ergueram grandes obras, ajudaram a melhorar a infraestrutura do nosso vizinho. Só que agora, não é pela eficiência da engenharia que elas estão suspeitas, ganharam as manchetes na imprensa argentina a partir do momento em que a Odebrecht admitiu ter pago propina para conseguir obras públicas no país. Lo que havia pagado na Argentina, 35 milhões de dólares. As construtoras brasileiras têm um longo histórico de relações com a Argentina. Tocam projetos aqui desde os anos 80. A partir de 2003, com as afinidades políticas entre o então presidente Lula e o casal Kirchner aqui na Casa Rosada, os canteiros de obra se abriram ainda mais para as empreiteiras brasileiras. E desta vez, com o financiamento de dinheiro público do BNDES. O Banco Brasileiro de Desenvolvimento tem contratos de empréstimo para 9 projetos de engenharia no país, que somam mais de 2 bilhões de dólares, ou perto de 6 bilhões e meio de reais. Desses contratos, 6 são para obras da Odebrecht. Túnel, estação de abastecimento de água, gasoduto de 450 quilômetros de extensão. Projetos grandiosos e caros, financiados com dinheiro público brasileiro e justamente com a construtora que está no centro das denúncias. Maria Graciela Ocanha é parlamentar e acredita que o ex-presidente Lula e o casal Kirchner firmaram uma parceria que parecia vantajosa para os dois países. Havia muitos interesses em comum de desenvolvimento, de participar do desenvolvimento da infraestrutura argentina, que fundamentalmente necessitava, sobretudo durante o governo de Cristina Kirchner, de financiamento. E o Brasil dava às obras o financiamento para as empresas brasileiras. Documentos enviados a congressistas argentinos pela Operação Lava Jato revelam as ligações entre o diretor da Odebrecht em Buenos Aires com Manuel Vázquez, então assessor do ex-secretário de Transportes do governo argentino. Em um e-mail de 2010, rastreado pela operação no Brasil, Vázquez reclama com o diretor da Odebrecht que um depósito de 70 mil dólares não havia chegado à conta dele em um paraíso fiscal. A empresa usada pela Odebrecht para efetuar o pagamento, a Offshore Cleanfield Services, é a mesma que a construtora usava para pagar propina a funcionários públicos no Brasil. A Odebrecht é hoje a 5ª maior empreiteira da Argentina, se levado em conta o valor das obras. Esta é a obra de mobilidade urbana mais importante na Argentina atualmente, a construção do metrô da linha Sarmiento.
um projeto de 3 bilhões de dólares. As escavações começaram no fim do ano passado. Serão 30 quilômetros de trilhos embaixo da terra. A linha atualmente corre na superfície. Com a obra, será possível acabar com os cruzamentos entre trens e carros no meio da capital argentina. O BNDES havia garantido empréstimo de 1,5 bilhão de dólares para o projeto, mas agora cancelou o financiamento. Este deputado fez parte da comissão parlamentar que investigou os contratos do governo com as construtoras brasileiras. Ele conta que as primeiras denúncias de superfaturamento são de 2008, período que coincide com os governos Lula e Kirchner. A Argentina é muito similar à do Brasil. A Argentina é muito similar ao Brasil. Governos com largos períodos de tempo no governo e períodos de tempo de administração com muitos recursos. Muitos recursos durante as últimas décadas, e isso era muito atrativo. Existia muita obra pública, muito investimento público. Isso, muito gasto público. Segundo ele, o ex-presidente Lula era visto na Argentina como uma espécie de garoto propaganda. E uma das vantagens do negócio com as construtoras brasileiras eram os empréstimos liberados pelo BNDES. Não era um caso, 2, 3 casos isolados de corrupção, e sim era uma decisão, uma estrutura, uma matriz organizada. E nisso a Argentina e o Brasil, e creio que outros países da América Latina, compartilharam essa triste decisão política. Você bate o olho nos projetos nos países direcionados, são países que têm muita afinidade política ou ideológica, né, com o governo passado, e certamente esses contratos foram abertos a partir de relações aí formais ou informais, né? Durante os governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES no exterior eram considerados estratégicos e secretos. A Ordem dos Advogados do Brasil não aceitou o sigilo e pediu a divulgação dos contratos. É importantíssimo que se tenha conhecimento destes dados, ou seja, tratar recursos públicos como uma verdadeira caixa preta é algo inaceitável, né? A sociedade brasileira precisa de transparência total e, acima de tudo, de publicidade com relação a esses dados. Para o presidente nacional da OAB, é preciso dizer o que foi feito com o dinheiro do BNDES, que é dos brasileiros, mas criou empregos e melhorias bem longe daqui. Nós temos outras carências, outras deficiências, outras necessidades nacionais que poderiam estar a impor que estes recursos públicos que são geridos pelo BNDES fossem aplicados aqui no Brasil, né, na fomentação do desenvolvimento e até mesmo de algumas políticas públicas que hoje são tão necessárias aos brasileiros. E problemas por aqui não faltam. Déficit de 350 mil vagas no sistema carcerário. Só com o dinheiro investido para obras na Argentina, seria possível criar mais 128 mil vagas. Mas o dinheiro não foi aplicado no Brasil e lá fora o que foi feito com ele ainda precisa ser melhor explicado. A gente ainda está esperando para ver comprovação de benefícios, né? Eu, na minha posição, por exemplo, tudo bem, eu dou o benefício da dúvida, me mostra efetivamente o que a gente ganhou com isso. Até hoje eu não vi nenhum estudo absolutamente conclusivo. Na minha opinião, os custos disso superam em muito qualquer possível benefício que você poderia ter tido. O presidente Lula reforçou que os empréstimos concedidos pelo BNDES durante o período em que governou o país foram decisões técnicas tomadas pelos analistas do BNDES. A ex-presidente Dilma foi procurada, mas não respondeu os questionamentos da nossa produção. O BNDES informou que o volume de crédito contratado e as condições de financiamento para as empresas estão disponíveis para consulta no site do banco, mas esclarece que não divulga detalhes de fluxo financeiro ou saldo devedor das operações que são protegidas pelo sigilo bancário.
O banco informou ainda que os empréstimos internacionais representam uma parcela muito pequena do total anual de desembolsos do BNDES, que é o maior financiador de projetos de infraestrutura no Brasil. Em 2015, foram cerca de 15 bilhões de dólares, enquanto as exportações de bens e serviços demandaram 450 milhões de dólares. Em nota, a empreiteira Odebrecht disse que assumiu o compromisso de colaborar com as autoridades e que está implantando normas baseadas na ética, transparência e integridade. Sobre a reportagem de ontem, a construtora Camargo Correia negou falhas nas obras da estação de tratamento de água em Lima, no Peru, e afirmou que os problemas mostrados na série não são de responsabilidade da empresa, mas de quem mantém atualmente o projeto. Quilômetros de extensão, 7 estações, 300 mil passageiros por dia. Uma obra que o carioca esperava há mais de 20 anos. A linha 4 do metrô do Rio, ligando Ipanema à Barra da Tijuca, deveria ser um orgulho para a cidade. Mas agora faz parte de um novo escândalo. A cada dia uma notícia sobrepõe a outra do passado. Quer dizer, cada dia uma notícia nova em função do superfaturamento, desvio de verba. É o que se espera, infelizmente. A linha 4 do metrô ficou pronta às vésperas dos Jogos Olímpicos do ano passado. A construção foi acelerada para que os turistas pudessem chegar o mais perto possível das arenas das competições. Mas logo depois do fim dos Jogos, a bomba. O Tribunal de Contas do Estado constatou superfaturamento na obra. A linha 4 custou 8 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo os conselheiros do tribunal, o superfaturamento foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Uma fortuna, muito além do que a obra deveria ter custado. A gente se sente como todo brasileiro, né? Lesado, roubado, né? Essa vergonha que o nosso país passa, né? Uma obra que vem para poder ajudar o cidadão, o usuário, e depois você descobre que tem um superfaturamento enorme. Então, quer dizer, não veio para ajudar, veio para beneficiar quem fez esse roubo todo. O valor da linha foi subindo por meio de aditivos que autorizavam gastos adicionais ao projeto inicial. O Ministério Público quer saber por que não foi feita uma nova licitação para a obra, já que o traçado original dos anos 90 mudou várias vezes. A lista dos que terão que explicar a diferença de preço na justiça é grande. O ex-governador Sérgio Cabral, que está preso em Bangu, o atual governador Luiz Fernando Pezão, 2 ex-secretários de transporte do Rio e mais funcionários do metrô e diretores das construtoras responsáveis pela obra. Esse valor, obviamente, é um valor elevadíssimo, que tem uma relevância maior ainda nesse cenário que a gente está vendo de colapso das finanças aí do Estado, que parte do colapso financeiro do Estado se deve ao fato do Estado ter contraído uma série de empréstimos para custear essas obras no metrô linha 4. O BNDES, Banco Brasileiro de Desenvolvimento, emprestou 6 bilhões e meio de reais para financiar a construção do metrô. A presidente Dilma Rousseff vistoriou a obra um ano antes dos Jogos Olímpicos. O governo federal não desconfiou do superfaturamento e continuou liberando recursos. E não foi só para o metrô. Durante os governos petistas, o crédito foi farto para projetos no Rio de Janeiro. Que o diga a indústria naval. Em 2007, a Transpetro, braço da Petrobras na área de transporte de combustíveis, recebeu empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais para construir 9 navios petroleiros no estado. A estatal contratou estaleiros cariocas para dar conta dos pedidos. A indústria naval de Niterói, impulsionada pelo dinheiro público do BNDES, embarcou na empolgação. Navios saíam da fábrica, recebidos com festa. Os estaleiros chegaram a ter quase 15 mil empregados. Veio a crise do petróleo, o escândalo de corrupção na Petrobras e a euforia foi por água abaixo. O polo naval hoje tem menos de 2 mil funcionários.
E muitos demitidos nem receberam as dívidas trabalhistas. A juventude que investiu em suas carreiras para a indústria naval, do petróleo e para o gás no Brasil. O que a gente faz com esse bando de gente informada trabalhando de camelô na economia informal? Essa é uma grande pergunta. A região dos estaleiros em Niterói, na Baía de Guanabara, é simbólica da crise na indústria naval brasileira. Aqui ficam 9 estaleiros, só 2 continuam funcionando e mesmo assim apenas para reparos de navios. Nós vamos conhecer agora de perto a situação deles. O cenário é triste. Guindastes sem uso, estaleiros abandonados, cais lotado de navios parados. O estaleiro Varde, que fazia navios para Transpetro com financiamento do BNDES, já teve 1.500 empregados. Agora está abandonado. O Aliança é outro exemplo de fracasso. Navios parados e estaleiro vazio. Hoje nós corremos um risco, Lúcio, de ter o BNDES como o maior dono de estaleiro do Brasil. Porque ele financiou a maior parte das obras dos grandes estaleiros, os estaleiros que a gente precisava no Brasil que fossem construídos. Esses estaleiros estão lá, construídos e parados. Flutuando aqui na Bahia, a gente tem 900 milhões de reais. É o custo desses 3 navios que estavam sendo construídos para a Transpetro. Os 3 com empréstimos do BNDES. São navios feitos para transportar petróleo e derivados. Cada um pesa 70 mil toneladas. Estão parados e inacabados há quase 2 anos. Todos nós sabemos que o equipamento eletrônico parado, principalmente na beira do mar, recebendo salinidade o tempo todo, eles vão oxidar. Eu estou vendo aqui em torno de R$1 bilhão, parado, apodrecendo, sem que se tome decisão alguma. Navios parados no Brasil, porto subutilizado em Cuba. 680 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais. É o valor que o BNDES emprestou para a construção do porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana. Em 2008, com crédito restrito no mercado internacional, o governo cubano recorreu à amizade com o ex-presidente Lula para conseguir o financiamento da obra, a maior do país desde a tomada do poder pelos comunistas em 1959. Em contexto de recursos escassos, acho que na linha de prioridade, financiar projetos domésticos deveria ser preferível a financiar projetos em outros países. Conseguido o empréstimo, o governo cubano escolheu para tocar a obra uma construtora bem conhecida dos brasileiros, a Odebrecht. Foi a ex-presidente Dilma Rousseff quem participou da festa de inauguração do porto. Em 2015, uma comissão parlamentar de inquérito decidiu investigar o BNDES. O então presidente do banco, Luciano Coutinho, deu explicações aos deputados. Afirmou que os financiamentos seguiram critérios técnicos, sem qualquer tipo de influência. Nunca houve interferência do presidente Lula nesses processos, junto ao BNDES. Este deputado que participou da CPI não se convenceu. Eu acredito que o banco ele tem acelerado de uma forma muito inexplicável os empréstimos a partir de 2008. Foi quando o banco promoveu principalmente a escolha de determinadas empresas ou as famosas campeãs nacionais, onde o discurso era que essas empresas precisavam se internacionalizar e criaram-se verdadeiros impérios dentro de segmentos empresariais, prejudicando outras empresas. A CPI chegou ao fim depois de 5 meses, sem indiciar ninguém. O deputado espera reabrir as investigações. Que se esclareça toda essa política de escolha de privilégios, de relações, de tráfico de influência com o dinheiro público que foi aportado no BNDES. Mesmo sem admitir falhas nos financiamentos de obras no exterior, no ano passado, o BNDES passou a reavaliar os contratos e suspendeu temporariamente 25 operações em países da América Latina e da África. O banco preferiu mandar respostas por e-mail, em vez de gravar entrevista. Segundo o BNDES, os critérios mudaram.
agora estão mais rigorosos. Incluem análises do andamento da obra, do nível de investimento de outros financiadores e do risco de crédito de cada país. É uma tentativa de colocar ordem na casa e um freio na fartura dos empréstimos internacionais. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff informou que ela não quis comentar os financiamentos do BNDES. Mais uma vez, a assessoria do ex-presidente Lula disse que os empréstimos seguiram decisões técnicas de analistas do BNDES. A empreiteira Odebrecht reafirmou que está colaborando com as autoridades e que está implantando as melhores práticas baseadas na ética e na transparência. Sobre as irregularidades na linha 4 do metrô do Rio, a Secretaria de Estado de Transportes informou que colabora com o Tribunal de Contas. Sobre a licitação, o governo do Rio entende que foi feita uma atualização do projeto para o novo traçado, visando beneficiar a sociedade. O BNDES afirmou que não há inadimplência nas operações de crédito do banco com a Transpetro para o financiamento dos estaleiros e navios. Em relação a Cuba, informou que os prazos concedidos nos empréstimos para o país não foram estabelecidos pelo banco, mas sim em acordo de cooperação entre os governos do Brasil e de Cuba. Acrescentou ainda que os empréstimos internacionais representam uma parcela muito pequena do total anual de desembolsos do BNDES, que é o maior financiador de projetos de infraestrutura no Brasil.